Olá, olá, bom dia a todos e bem-vindos ao canal da Suno Research. Eu sou Carlo Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias. Estamos aqui hoje com um hóspede especial, o Luiz Fernando Figueiredo, o CEO da Mauá Capital, para uma entrevista exclusiva com a Suno Research. Muito bom dia, né? Bom dia, Luiz, bem-vindo e muito obrigado pela presença, pela honra de ter aqui com a gente na Suno Research. É um prazer. Obrigado. Então vamos falar um pouquinho, antes de entrar na parte das ações que também interessa nosso público, entrar no mérito, eu queria só perguntar uma coisa. Você passou por turbulências no Brasil nos últimos 30 anos, passou na época dos anos 80, passou hiperinflação, estabilizou o Plano Real, mas depois veio a crise também no final dos anos 90, depois passou na época quando estava no Banco Central, de pré-eleição do Lula, né, que o Brasil quase chegou a quebrar. Tem uma entrevista em um livro muito interessante que falou que quase não dormia naquela época, quase teve um treco, né, durante essa permanência no Banco Central. Depois passou a crise de 2008 no Brasil, já no setor privado, e a crise de 2015 e 2016, que estamos ainda vivendo as últimas fases agora. O que tem de igual e diferente nessas crises aqui no Brasil? Se tem um fio condutor que o Brasil levou adiante nos últimos 30 anos, se tem uma melhoria cada vez mais do sistema Brasil cada vez que passava uma crise, ou se essa crise é diferente, a gente vai ter que enfrentar por mais tempo. O Brasil sempre foi um país muito fechado e era meio que República das Bananas, lá nos anos 80, anos 90, né? Até que o Brasil começou a se abrir e começou a ver que o mundo era muito diferente. Mas o Brasil, ele teima em ficar na mesma página, que é a página de sustentabilidade macroeconômica, sustentabilidade fiscal. Nós estamos em 2019, só que a dívida está muito maior e o problema é enorme fiscal. Então é um revival, sabe aquela história? Não, eu estou com saudade dessa página, deixa eu voltar para essa página sem parar. E daí não há país, não há ambiente que prospere nessa situação. Porque a gente está sempre na mesma página. O que me parece hoje é que a gente está diante de uma mudança de postura, que é o seguinte: olha, vamos passar essa página e vamos entrar na outra página que vai fazer o país se desenvolver, que é muito mais a página microeconômica. Então, a minha visão é que a sociedade cansou de ficar pagando tanto privilégio, porque o Brasil tem sido capturado pelos privilégios, está sendo, daqui a pouco ele explode só para pagar os privilégios. A Previdência é só um exemplo. Só de isenções fiscais são quase 400 bilhões. Outro dia eu vi uma notícia, não, porque a empresa multinacional XPTO está saindo do Brasil porque não conseguiu subsídio. Vai embora, que vai estar indo tarde. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de empresa que faça bem o seu trabalho, não precisa de subsídio nenhum de ninguém. Pô. Precisa ser eficiente, no caso, né? Que Exatamente, saiba trabalhar. Para os seus cidadãos, né? Então, assim, o que tem em comum é ficar sempre na mesma página, é não evoluir, né? O que acontece é que, recentemente, as pessoas acordaram. Vários fenômenos aconteceram, a Lava Jato é um exemplo deles. Quer dizer, hoje é um mundo muito mais transparente, o Brasil está mais aberto, tem coisas que não dá mais para fazer como se fazia antes. E a sociedade, desculpa o francês aqui, ficou de saco cheio, e falou, ó, não dá mais desse jeito. Então, não está tão simples fazer bobagem. Está mais custoso fazer bobagem, inclusive às vezes de roubar, está ficando mais custoso, que não era. Essa mudança de página, você acha que está já se reverberando no mercado? Estamos já numa fase de voltar ao crescimento? Desenvolvimento importante, um país como o Brasil, desenvolvimento tem que ter? Ou ainda vamos penar um pouco para chegar até lá? Qual que é a sua visão do mercado no médio prazo, vamos dizer assim? Eu acho que o mercado está com um enorme grau de ceticismo. Os últimos 10 anos tudo deu errado. Então é o seguinte, eu aposto uma vez, eu aposto duas vezes, eu vou, invisto, faço e tal. Muita gente quebrou no caminho. Muita gente. O país ficou 10 anos crescendo 0,5% em média. Só que teve anos que andou para trás. O momento que a gente está vivendo é depois de 10, 15 anos indo para o buraco. Então, para você sair do buraco, é um caminho longo. Agora você precisa começar. Quanto tempo você acha que vai demorar para a gente sair do buraco e voltar a ver a luz no final do túnel? Se continuar assim, né? Então, vamos lá. É um processo gradual. Né? Acabei de dizer, né? 10 anos, crescemos 0,5% em média. Esse ano o crescimento vai ser um pouco mais do que 1, mas no segundo semestre, se você analisar, a gente vai estar crescendo em torno de 2.
Mas não, o Boletim Focus prevê 0,88. Então você acha que vai crescer mais do que isso? A nossa visão na Mauá é que vai ser 1,20. Então vocês são mais otimistas do que a maioria do mercado. Legal. E na legal. margem, os dados têm corroborado a nossa visão. Tá? Legal. O Focus, ele é uma grande média. E uma grande média o que, que é? É mais ou menos nada. Então se você pega o top 5, né, aqueles que são mais acertam e tal, você começa a ter um cheiro melhor do que é a expectativa de fato. Então vamos entrar um pouco no mérito da Mauá. Como vocês estão se posicionando agora? Quais ativos vocês estão preferindo nesse momento específico para se preparar a esse crescimento que vocês preveem que vai acontecer daqui a um tempo? O que você acha mais interessante nesse momento no Brasil? Qual tipo de ativos? A gente falou de fundo de ações, até imóveis, né? Porque temos também essa polêmica se vale a pena comprar imóvel, não vale a pena comprar imóvel, vale a pena mais fundo imobiliário, por exemplo, etc. E também quais setores econômicos vocês acham mais interessantes agora? A gente falou de infraestrutura, mas o varejo, a Magazine Luiza está lá para explicar, para mostrar esse grande desenvolvimento, esse grande crescimento na bolsa. Quais setores você acha mais interessantes agora, nesse momento no Brasil? Tá. Vamos lá. Como eu já cheguei a comentar, você está tendo um deslocamento importante entre, vamos dizer, relativo entre ativos ligados à economia real e ativos financeiros. Ativos financeiros sempre tiveram mais valor e está tendo uma mudança. Tá? Então, a primeira resposta é ativos mais correlacionados com a economia real. Em geral, esse é o primeiro ponto. Muito mais do que ativos financeiros. Segundo ponto, que ativos, né? Então, sem dúvida, ações, sem a menor dúvida. Imóveis, nesse caso, eu prefiro o fundo imobiliário por uma razão muito simples. Porque o imóvel, às vezes, valoriza muito, mas você não tem liquidez para sair. No caso do fundo imobiliário, não, porque você tem liquidez diária. Claro. Então, assim, você consegue, digamos, capturar essa melhora dos ativos reais imobiliários, você não tem um problema de liquidez. Mas a rentabilidade dos imóveis não está muito baixa no Brasil, os aluguéis em geral não cresceram tanto assim como, por exemplo, a rentabilidade em proporção, não cresceu tanto assim como o valor dos imóveis, mesmo nos anos de bonança, né? Então a gente teve uma rentabilidade que até foi diminuindo por um período ao longo do tempo. Você acha que isso vai mudar no futuro também? Assim, um país que teve o juro que o Brasil teve, nenhum ativo real fica de pé, inclusive imóvel. Você tem rompantes de melhora de preço, a partir de depressões de preço, mas nunca é um bom investimento. Contra o CDI, não tem conversa. O CDI ganha de todo mundo. O CDI o que é? O juro, pô. Então, a realidade hoje ela é diferente. Você pode dizer, não, era temporário, o juro vai voltar a ser muito alto. Aí tudo bem, daí talvez os ativos reais tenham uma melhora agora e depois eles voltem a se acomodar num preço muito mais baixo. Eu não acho que esse é o caso. Aliás, eu tenho bastante convicção de que não é este o caso. A não ser que seja abortada essa agenda de reformas e tal. Sobre as ações, só para completar, quais setores você acha que são mais interessantes no mercado acionário hoje? Nós gostamos de setores mais ligados à economia real, mais ligados à economia doméstica do que ao exterior. Por quê? Porque nós estamos num nível ainda de vendas, etc., em varejo relativamente baixo, mas assim, os sinais de que esse troço vai melhorar são grandes. As empresas fizeram um enorme dever de casa, vamos até citar Magazine Luiza. Magazine Luiza foi um grande case nosso. Para nós, assim, uma parte importante do resultado do nosso fundo este ano veio de Magazine Luiza, aliás, do ano passado também. Porque não só é um bom setor, como o Magazine Luiza revolucionou o próprio setor e está todo mundo seguindo agora eles. Né? Então, então, assim, primeiro, coisas associadas à economia real, um cuidado, à economia doméstica, um cuidado muito grande que nós temos deixa eu entender se o empresário, se os executivos da empresa estão preocupados com a questão tecnológica, em se tornarem obsoletos ou não. Porque se o management não estiver preocupado com isso, sai correndo da empresa. Porque hoje vem alguém que você nunca viu e tomou o seu lugar. Exatamente o caso da Magalu. Então, telegraficamente,
Você acha que a Magalu está cara nesse momento? E você acha que a Magalu está pronta para a Amazon que está chegando no Brasil? Como exemplo... Eu acho que ela se posicionou no setor, a que mais está bem posicionada é ela, está mais preparada é ela, então você tem que pagar por isso. Os outros, vamos ver. Né? Outras operações que estão acontecendo, o Michael Klein que está comprando também. É muito difícil, assim, quando você tem a grande dificuldade hoje das empresas que não são essas empresas novas, a Magazine Luiza se reinventou, ela se tornou uma empresa nova, o que é muito difícil, é um case assim muito difícil. Mas as empresas que são, vamos dizer, mais economia tradicional, a maneira de se comportar sempre foi tradicional, elas têm uma dificuldade enorme em se adaptar a esse mundo que está mudando muito rapidamente. E com isso, essas empresas vão ficar para trás. Aquela que se esforçar demais tem chance de não ficar. Falando de mudança de paradigma, só para completar, a questão também dos bancos digitais que a gente está vendo aqui. Banco não era muito diferente, 5 bancos têm, ainda hoje, 85% do mercado no Brasil, então não é um monopólio, mas é um oligopólio. 2 são públicos, aliás. Estão crescendo muito bancos digitais que são muito focados, como você disse, justamente na satisfação do cliente. A gente está vendo o Nubank, mas também o Banco Inter, Banco Original, entre outros, né? O C6. O que você acha, o que a Mauá acha desses bancos digitais, se são uma oportunidade, são algo bem interessante, ou se tem algum risco nessa tipo de negócio? Primeiro falar dos bancos grandes. Estão fritos. Ciclo telegráfico, né? Esses caras vão apanhar como nunca imaginaram na vida. Isso já está acontecendo. Você olha na área de pagamentos, você olha na área de investimentos. Assim, não tem conversa. Vão sofrer muito. Eles têm, eu costumo dizer o seguinte, para um grande banco poder mudar alguma coisa, custa 1 bilhão em um ano. Para uma pequena empresa, custa 30 mil e 3 meses. E faz melhor. E consegue escalar. Então, é muito difícil mesmo. Os bancos digitais, sem dúvida, são mais uma resposta a isso. Agora, tem 30 bancos digitais. Vão sobrar 2. Mas que já fazem com que o case seja correto. Só para complementar a última pergunta, com o ex-banqueiro central, né, que trabalha no Banco Central do Brasil, e sua visão internacional. Lá fora temos um mundo de juros zeros ou negativos. Primeira vez na história que isso acontece em tantos países, aconteceu no Japão nos anos 90, agora a gente está vendo isso na Europa também. Temos uma abundância de crédito. O que você acha desse cenário a nível mundial? Se vai se sustentar e se não tem 2 riscos? A bolha, ou as ações, ou outra imobiliária, etc., como em 2008, e o risco de inflação, que pode voltar a todo vapor com esse excesso de dinheiro na economia. Vamos lá. Primeiro, nós tivemos, depois do PILEC lá de 2008, né, aquela crise, etc., os países se endividaram brutalmente para não deixar que virasse uma depressão mundial e tiveram sucesso. Só que esse ciclo já foi muito longo. Então muita gente está se questionando, já foi longo demais, vai vir uma recessão pela frente. Eu não acho que é o mais provável. Aliás, eu acho pouco provável uma recessão. Por quê? Porque se a gente olha a história sempre foi que os ciclos econômicos eles sempre foram tratados a partir da política monetária. Então, épocas de muita exuberância, você aperta a política monetária, você acalma um pouco a atividade, que acalma a inflação e por aí vai. Às vezes os bancos centrais dão uma errada na mão, o país entra em recessão e tal. Mas esse sempre foi o instrumento. Que hoje você fala, mas esse instrumento hoje está meia bomba, porque o juro não chegou a ser um juro alto, então quando você reduz, você não consegue reduzir tanto. É verdade. Mas, a partir de 2008, como os países aprenderam a usar a política fiscal para ajudar, que hoje os países entendem que a política fiscal deve ajudar nesse processo cíclico das economias. Então, a chance de recessão é muito baixa. Tem a questão do trade war, que é uma grande interrogação, que é uma coisa mais irracional, mas que parece que a gente está diante aí de uma trégua durante meses para frente, pelo menos até a eleição do Trump. Tudo pode acontecer, mas aparentemente a gente está entrando nessa trégua. Então, esse risco, que eu acho que é o maior risco, eu acho que está bem atenuado. Telegráfico, última resposta, qual a sua opinião sobre day trade, que está tanto na moda agora, aqui no Brasil especialmente?
Se você quer perder dinheiro, faça um bom day trade. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, principalmente, a Luiz Fernando Figueiredo por estar aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e fiquem ligados nos nossos canais, nas redes sociais, aqui na Suno Research.